Meu nome é Giovana Cláudia e eu venho trazer para vocês curiosidades, histórias, segredos e desmistificações sobre o mundo da moda. Finalmente estamos na parte 2 da série de vídeos que eu tô fazendo sobre a história da moda. E você aí do outro lado não conferiu ainda o primeiro vídeo dessa série, que eu falo sobre a pré-história, onde surgiram ali os primeiros sinais da indumentária, os primeiros sinais de moda, corre lá no meu perfil e não deixe de conferir esse vídeo para você não ficar perdido aqui nesse. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Antigo Egito. Seu início ali estimado de por volta de 4000 a.C. E no momento que a gente está dentro da linha temporal da história da moda, vimos que as civilizações já se criaram, né? E com elas tem a criação da civilização egípcia. Como a gente viu anteriormente, depois da descoberta do linho, as vestimentas começaram a ser praticamente confeccionadas só desse tecido. E no Antigo Egito não é diferente. A maioria dos artigos, inicialmente, era só fabricada de linho. Um fato importante que os egípcios trouxeram para o mundo da moda, e também uma diferença que a gente pode ver do povo pré-histórico com os egípcios em relação à vestimenta, é que foram eles que criaram essa questão do belo e do feio. Os egípcios, eles passam a usar roupa não só mais para atingir as suas necessidades, como os pré-históricos usavam, que era mais para se cobrir e para se proteger dos intempéries. Eles começam a arrumar, a cortar, ali, a atar e ajustar essas roupas melhores ao corpo para poder evidenciar e exaltar essa beleza dos corpos. Então, com essa questão do belo e do feio que acaba surgindo ali com os egípcios, eles utilizam a roupa para poder promover o que era belo e para poder esconder o que era considerado feio. Só que essas roupas, elas não chegavam na população inteira. Não era todo mundo que usava roupa naquela época. Tá, Giovana, mas não era todo mundo que usava roupa, o que acontecia? Metade da população ficava lá com os vestidinhos e tudo mais, e a outra metade andava pelada? Vamos dizer que era mais ou menos assim, que é o seguinte: as pessoas que tinham acesso às vestes eram os adultos das famílias de alta classe da realeza. Já a sociedade mais pobre e considerada inferior, os camponeses ali, eles não tinham acesso a essas vestes. Eles acabavam utilizando pedaços de tecido. É importante a gente lembrar dois fatores. Que naquela época, o processo para fabricar o tecido, ele era lento, ele era escasso, demorava muito e também não tinha muitas técnicas, tanto para a fabricação do tecido, quanto para a questão de confeccionar as roupas, né, costurar e tudo mais. Então, para fazer uma única peça, demorava muito tempo, demorava muito mais tempo do que a gente tem hoje em dia, com todas as tecnologias que existem. O segundo fator é que o Egito passou por um período de instabilidade econômica. E essa instabilidade, ela claramente refletiu na questão da produção dos tecidos, na venda, influencia também na hora de você comprar matéria-prima, você vai comprar menos, então vai diminuir ainda mais a fabricação, porque sem matéria-prima não se fabrica o produto final. Bem importante a gente ver esses dois fatores, que naquela época era bem demorado para se fazer uma roupa e que também o Egito se passou ali por um tempo que eles estavam com problemas econômicos. Mas e aí, como que eram as roupas que eles usavam naquela época, né? O que eles usavam? Os homens egípcios, eles utilizavam uma peça chamada perissoma, que se consistia ali em mais ou menos uma espécie de fralda. Sim, você não ouviu errado. Era um pedaço de pano ali, normalmente linho, que eles envolviam ao redor do quadril e que dava essa aparência de ser uma fralda. Ou eles também utilizavam uma espécie de saia chamada chante, que era ali um pedaço de tecido também linho, que eles envolviam na cintura e que originalmente ela tinha uma versão que tinha um comprimento mais curto, e depois, quando o Egito saiu dessa instabilidade econômica e ficou estável, ela ganhou uma nova versão que era longa e que tinha um detalhe de cair drapeada. As mulheres egípcias utilizavam uma espécie de vestido, algo semelhante com o que a gente conhece hoje em dia como vestido, né? Eles eram mais longos e eles eram atados ali às costas delas. E a grande diferença é que eles acabavam deixando os seios à mostra. Com o passar do tempo, a vestimenta ela começa a chegar no resto da população.
os camponeses eles começam a ter agora acesso também às roupas. E a perissoma, que inicialmente era usada pelos homens da alta classe, agora passa a ser utilizada somente por homens camponeses. E os guerreiros, sacerdotes e membros da realeza agora continuam usando somente achante e túnicas que eram elaboradas com diversos adornos. Então, eles colocavam espécies de colares, adornos na cabeça, tinham algumas representações ou padronizações específicas nas vestimentas. Por exemplo, os sacerdotes, que eles tinham representações de animais nas suas vestes, porque naquela época os egípcios eles tinham adoração pelos deuses, e esses deuses eles tinham representações de animais. Para cada deus tinha um animal que representava ele ali. Então, os sacerdotes, em homenagem a esses deuses, em adoração a eles, e também para identificar que eles eram sacerdotes ali dentro daquela civilização, eles tinham essas representações nas suas túnicas. A gente também pode ver isso em determinadas ocasiões e eventos que aconteciam ali no Egito. Por exemplo, não sei se vocês já viram em alguma série ou filme que retrata essa época, que em algumas ocasiões eles utilizavam até adornos de cabeça, umas coisas que pareciam umas máscaras, que faziam alusão a algum tipo de animal ou a algum deus. As mulheres, por sua vez, elas começaram a cobrir os seios, dando espaço agora para usar elaborados colares. O que a gente mais vê em representações do Antigo Egito são aqueles colares coloridos. Agora, o que na sua grande maioria passa a distinguir as altas classes da população considerada mais inferior são os adornos. As pessoas que eram os camponeses ali, eles usavam, tipo, simplesmente os tecidos ali, as roupas simples e pronto. Agora, já a realeza usava vários adornos. A roupa no Egito, ela começa a ser usada para demonstrar riqueza. As roupas mais elaboradas, com os adornos, os acessórios mais bonitos, indicavam cada vez mais a riqueza que aquela pessoa tinha. Então, quanto mais elaboração, mais riqueza, mais dinheiro. Os egípcios é mais uma vez uma forma clara que a gente consegue ver dessas distinções de status, de poder, de classes sociais. E uma curiosidade bem interessante é que possivelmente a origem dos alfinetes veio do Egito, porque eles utilizavam espinhos de planta mesmo. Eles usavam ali esses espinhos para poder ajudar a prender e atar as roupas ao corpo, não simplesmente só ficar amarrando ou alguma coisa do gênero. Da mesma forma que a gente usa hoje em dia os alfinetes nas roupas. Então, estima-se aí, né, acreditam que essa pode ter sido a origem dos alfinetes. Então a gente vê que os egípcios eles foram importantes para trazer essa questão para as roupas de beleza, de expressão, né? Porque a gente vê anteriormente que no máximo onde a gente tinha ali com os pré-históricos para expressar alguma coisa através da roupa, sem ser só usar ela para necessidades de proteção e tudo mais, era que eles usavam ali para algumas demonstrações de poderes e questões mais de fé e religião mesmo. As roupas elas também começam a ser vistas de outra forma. Começa a surgir ali um olhar diferente para elas. Os egípcios já viram que eles poderiam exaltar mais os seus corpos, né? Valorizar o que eles já achavam belo, o que eles tinham de belo, através da vestimenta. E a gente vai vendo que conforme o tempo vai passando, nessa linha do tempo, isso vai se tornando cada vez mais visível e cada vez mais frequente. Bom, hoje eu vou parando por aqui, mas eu volto pra gente falar sobre os povos romanos e gregos, porque ainda tem muita coisa pra ser falada, ainda tem muito chão pra gente percorrer nessa história da moda. Então, se você ainda não me segue, não se esquece de ir lá no meu perfil e me seguir, de assistir o primeiro vídeo dessa série, se você ainda, mesmo já tendo falado lá no começo do vídeo pra você assistir, se ainda não assistiu, ir lá assistir. Deixa aqui essa curtida, deixa seu comentário também pra gente discutir mais sobre esse assunto. Não se esqueça de salvar pra você assistir depois, pra você compartilhar com os amigos. Então é isso, um beijo pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.